Jenny, uma jovem de 21 anos, enfrenta uma série de desafios após ser expulsa de casa pela madrasta. Sem teto e sem esperança, ela se encontra em uma jornada de sobrevivência nas ruas. Sua sorte muda quando um encontro inesperado com o gentil dono de um restaurante lhe oferece uma oportunidade improvável. Jenny poderá mudar sua vida e realizar seus sonhos mais profundos? Jenny, uma garota doce e gentil de 21 anos, não teve tanta sorte na vida. Ainda jovem, ela foi expulsa de casa pela madrasta após a morte do pai. Jenny lutou muito e também foi colocada em um orfanato, mas o orfanato era nada menos que um inferno onde ela não tinha nem instalações básicas. Os maus tratos fizeram com que ela se sentisse sufocada, então ela decidiu fugir. Depois disso, a jovem conheceu apenas dias difíceis e noites agitadas, mas permaneceu firme e não desistiu da vida. Ela não tinha onde morar, dormia nas ruas, mas estava determinada a encontrar uma saída para sua miséria e esperava se tornar um membro útil da sociedade. Seus sonhos eram grandes e suas esperanças eram grandes, mas ela sabia que a jornada não seria fácil. A primeira vez que ela foi procurar emprego foi um pesadelo. Jenny encontrou uma pequena floricultura na cidade e esperava ser aceita lá porque estava ansiosa para aprender a fazer buquês, tarefa que não exigia qualificação. Porém, no momento em que ela entrou na loja, todos os olhares se voltaram para ela com olhares de desgosto. Sem sequer ouvi-la, ela foi expulsa da loja. O proprietário gritou com ela, dizendo-lhe para nunca mais voltar. Jenny ficou desapontada, mas não perdeu as esperanças. Ela decidiu procurar outras oportunidades e foi aí que um milagre aconteceu. Um dia, ela estava sentada debaixo de uma árvore para se proteger do sol escaldante quando uma senhora na casa dos 50 anos se aproximou dela. Ela tinha uma atitude gentil e perguntou a Jenny se ela queria trabalhar como empregada doméstica. Desesperada por um emprego, Jenny aceitou. Ela tinha que trabalhar algumas horas na casa da mulher e o dinheiro dava apenas para comprar 2 refeições por dia. Jenny aprendeu algumas habilidades como cozinhar e limpar com essa mulher. No entanto, a senhora logo teve que se mudar e Jenny perdeu o emprego. Ela se viu de volta às ruas, com fome o dia todo. Os dias se passaram e Jenny não tinha nada para comer. Sua fome tornou-se insuportável. Ela vagou pelas ruas e se deparou com um hotel luxuoso, vendo pessoas entrando para refeições suntuosas. Algo se mexeu nela, ela sabia que provavelmente era uma ideia estúpida, mas queria arriscar. Ela hesitou, o coração batendo forte no peito e as palmas das mãos suadas. Lentamente, ela entrou no hotel, seu olhar nervoso observando a decoração cara. Ela se aproximou de uma garçonete, que a olhou com curiosidade, um pouco surpresa com a visita inesperada. A voz de Jenny era baixa e tímida quando ela pediu água. Ela viu a expressão da garçonete mudar, pronta para expulsá-la, quando um homem bem vestido e com roupas caras interveio. Jenny não tinha ideia de quem ele era. Qual é o problema aqui? Está tudo bem? Ele perguntou calmamente. Jenny olhou para a garçonete, que balançou a cabeça e disse: nada, senhor. Uma mendiga acabou de entrar e eu estava pedindo para ela ir embora. O homem olhou para Jenny, que recuou, certo de que também a expulsaria e a humilharia. No entanto, ela ficou sem palavras quando ele assentiu e pediu à garçonete que continuasse com suas tarefas. Jenny ficou surpresa ao ver o homem estender a mão. Ela não tinha ideia do que estava acontecendo, mas apertou a mão dele timidamente. Eu sou James, o dono deste restaurante. Diga-me, o que você gostaria de comer? Quando suas palavras saíram de sua boca, a cabeça de Jenny virou-se na direção dele. Ela não conseguia acreditar no que ouvia. James viu a reação dela e simplesmente sorriu antes de conduzi-la até uma mesa.
Jane se viu sentada em uma cadeira de madeira enquanto o homem pedia ao garçom que trouxesse comida para ela. Jane foi presenteada com uma refeição completa. Parecia estranho, mas sua fome não lhe permitiu ter dúvidas quando os pratos foram colocados à sua frente. Ela comeu o quanto quis e esperou que o homem voltasse. Ela admirava a Elite sentada ali, saboreando a mesma comida que ela. James voltou, e agora a ansiedade começou a subir no estômago de Jane. O que ele vai fazer agora? Me obrigar a lavar a louça ou algo assim, ela pensou consigo mesma. No entanto, o que James fez a surpreendeu. Ele agradeceu por ter vindo ao seu restaurante e pediu seu feedback. Jane, embora perplexa, disse-lhe honestamente como tudo era delicioso. James ficou feliz em ouvir isso. Justamente quando Jane pensava que as coisas não poderiam ficar mais estranhas, James perguntou se ela queria trabalhar lá. Jane assentiu, dizendo que sabia culinária básica, mas não tinha qualificações para ser cozinheira. Não se preocupe com isso. Venha trabalhar amanhã de manhã, disse o homem antes de se despedir dela. Jane saiu do restaurante com a cabeça confusa. Ela não tinha ideia do que fazer com a bondade deste homem. Não era algo que acontecia com todo mundo todos os dias. Parecia um sonho. Ela pegou o cobertor e a pequena sacola de roupas que tinha enquanto se dirigia para um parque próximo. Durante toda a noite ela refletiu sobre as intenções do homem e se perguntou se seria apenas um sonho febril. Ela não conseguiu fechar os olhos a noite toda. Na manhã seguinte, o sol estava o mesmo, os pássaros cantavam como sempre e havia agitação na rua. Nada estava fora do comum, mas para Jane todo seu mundo parecia diferente. Ela juntou suas coisas e caminhou lentamente em direção ao restaurante. Ela não tinha certeza se o que aconteceu no dia anterior era real ou não. Quando ela entrou novamente no restaurante, viu a mesma garota olhando para ela. Ela esperava ser expulsa, mas a garota ficou parada na frente dela, mostrando os dentes perolados. Sinto muito pelo que aconteceu ontem. Espero que você não tenha me entendido mal e que possamos nos dar bem de agora em diante, disse ela. Está tudo bem, Jane gaguejou. E assim começou seu primeiro dia oficial de trabalho. Foi surreal, mas Jane decidiu dar tudo de si. Ela frequentemente via James, que apenas sorria para ela antes de continuar seu caminho. Jane queria saber por que ele a ajudou, mas não teve oportunidade de perguntar durante um mês. Ela foi treinada em culinária e outras tarefas pela equipe. Jane começou a gostar de seu trabalho. 3 meses se passaram e Jane agora morava em um pequeno quarto que alugava com uma garçonete. Ela estava indo para o trabalho quando viu James saindo do restaurante. Ela tentou chamá-lo, mas ele não ouviu. Jane o seguiu e o viu indo em direção a um parque. Ela pensou em parar, mas queria conversar e agradecer ao homem, então decidiu segui-lo. Ela entrou no parque e viu James sentado em um banco, a cabeça baixa e os olhos cheios de tristeza. Jane estava prestes a voltar quando os olhos de James encontraram os dela. Ela se sentiu envergonhada por ser pega assim, mas decidiu falar. Sinto muito, Sr. James. Eu só queria falar com você, disse ela. O homem assentiu sem dizer nada. Jane interpretou isso como um sinal para falar. Sou grata pela sua ajuda, mas sempre me perguntei por que você fez isso, disse ela com sinceridade. O homem sorriu ao ouvir isso e gesticulou para que ela se sentasse no banco à sua frente enquanto ele começava a falar. É um pouco pessoal, mas não me importo de compartilhar, pois estou orgulhoso disso, começou ele, e a curiosidade de Jane cresceu. Certa vez, minha mãe e eu moramos em uma pequena casa em outra cidade. Ela trabalhava duro e era o principal ganha-pão da família. Mas então ela caiu em depressão,
Ou talvez ela sempre a tenha tido, disse ele com tristeza. Jenny ficou em silêncio, permitindo que ele continuasse. Ficou difícil para ela administrar as contas e pagar as dívidas, então ela não conseguiu pagar o aluguel por um mês e fomos despejados de nossa casa. Ele finalmente olhou para cima, sorrindo para Jenny. Estávamos nas ruas e fomos ridicularizados porque éramos sem abrigo. Lembro-me de como as pessoas zombavam dela e a insultavam. Jenny sentiu-se perturbada, ela sabia o quanto doía. Ela viu o homem respirar fundo enquanto reunia as palavras novamente. Ela faleceu após contrair uma doença e eu trabalhei dia e noite para chegar onde estou hoje. É o aniversário de sua morte e sinto falta dela. Ele sorriu para Jenny. Então não se preocupe, minha querida. Eu entendo. Estou feliz que você veio me ver e espero que você se recupere rapidamente e viva uma vida boa. Depois dessa conversa com o Sr. James, Jenny prometeu a si mesma ser como ele e trabalhar duro para sobreviver. Jenny começou a aprender habilidades culinárias e, em apenas alguns meses, tornou-se uma excelente cozinheira. James apreciou o crescimento dela e ofereceu-lhe um cargo permanente em seu restaurante. Jenny provou ser uma cozinheira habilidosa e talentosa, logo ocupando uma posição central na cozinha. Seu otimismo e força acabarão por dar frutos. Ela idolatrava a gentileza de James e sempre prometia ajudar alguém nos piores momentos. Sua determinação e dedicação ao trabalho a ajudaram a se tornar uma pessoa útil. Ela decidiu começar sua vida de novo e ser uma pessoa produtiva e confiável. Afinal, a bondade é o sol em que a positividade cresce, transformando até as menores sementes em faróis de esperança e alegria. E mesmo nos momentos mais sombrios, lembre-se de que cada passo à frente, por menor que seja, o aproxima da luz. Nunca desista. Se você gostou dessa história, dê um joinha e se inscreva no canal. Esta outra história na sua tela também irá entretê-lo.